Douglas, bem-vindo a este nosso episódio, bem-vindo ao Postebol. Este é um podcast, como os nossos ouvintes já sabem, que foi criado então devido ao meu curso de comunicação social. Infelizmente não consegui ter hoje os meus dois colegas, o meu câmara e o meu outro colega, porque não consegui ir então aos estúdios hoje gravar, Ok. mas pronto, estou cá e vamos então dar início. Uh, O Douglas, para além de estar há muitos anos aqui em Portugal, ligado ao Vitória, formou-se no Brasil. Do trabalho de casa que eu tentei fazer, a sua formação foi no Botafogo, correto? Sim, sim, Botafogo, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo. exatamente. Eh, Foi desde muito novo que percebeu que poderia ser profissional de futebol, que conseguia fazer do futebol vida, ou só mais tarde, depois já no final da adolescência, é que percebeu que daria para seguir isto do futebol? Isso, primeiro, é um prazer. Obrigado aí pelo convite. É sempre bom poder falar um bocado da nossa vida, da nossa trajetória. Acredito que sempre acaba por ajudar, incentivar alguém, e acho que isso é importante. A respeito da tua pergunta, assim, desde que eu me lembre, eu sempre tive uma bola comigo, sempre a minha infância toda foi sempre a jogar futebol. No Brasil, na altura, ainda se jogava muito futebol na rua, muitas peladas na rua, e é assim que eu me lembro. Sempre tive jeito para futebol, sempre me destacava assim a jogar, né? Sempre joguei com gerações mais velhas do que eu e sempre me destacava. Depois, a partir dos 9 anos, quando fui para uma escolinha de futebol, que ingressei na baliza, né? Porque até então só ia na baliza quando era minha vez de ir na baliza, aquelas brincadeiras, não é? E conseguia me destacar. E a partir dali foi cada vez mais um gosto pelo futebol e tinha dentro de mim que eu ia ser jogador de futebol. Não sabia o nível que ia ser, mas é claro, sempre pensava em ser um nível bom, não é? E graças a Deus acho que consegui aí alcançar. No Brasil, passou pela Olímpia, também são em São Paulo, correto? Sim, sim. Eu comecei no Botafogo, fui para o Botafogo aos 11 anos, fiz toda a minha formação lá, também em sênior iniciei lá. Depois saí do Botafogo com 21 anos, fui para o Irati, em outro estado, tive um ano, onde joguei pouco porque tive uma lesão grave de ligamento cruzado. Depois, isso foi no ano de 2006. 2007 fui para o Olímpia, joguei 5 meses, fomos campeões como se fosse hoje aqui a Liga 3, né? Só que dentro do estado, né? O Brasil é dividido por estado, cada estado tem os seus campeonatos, fomos campeões. Aí fui para o Sertãozinho, que é uma outra equipe do estado de São Paulo também. Joguei o Campeonato Brasileiro da Série C no segundo semestre, né, de 2007, e depois o Santos me contratou, que foi a melhor equipe no Brasil que eu atingi, que é um clube mundialmente conhecido. Joguei 2008, 2009 no Santos. 2010 eu fui emprestado ao Ipatinga, que é um clube do estado de Minas, onde tinha muitos jogadores emprestados de muitas equipes grandes. Joguei, fiz um ano muito bom lá, fomos vice-campeão nacional, joguei o Campeonato Brasileiro da Série B lá. E durante esse ano surgiu contatos de equipes de Portugal. A primeira foi do Braga e depois, posteriormente, foi o Vitória, onde acabou por concluir o negócio. Vim para Portugal em dezembro de 2010 e estou até hoje, né? Joguei durante 10 anos. Em 2020 eu parei de jogar, né? Encerrei e ingressei na estrutura do clube. Trabalhei um ano, quase 2 anos na equipa B e já estou indo para. Essa vai ser a terceira época na equipa A, como treinador de guarda-redes da equipa A. Trajeto até aqui.
Eu gostaria de lhe perguntar, se tem alguma história da sua formação que seja engraçada, que tenha guardada, na sua memória e que possa então, contar-nos. Assim, eu acho que acaba por ter algumas, né? Mas a mais, assim, a que me marcou é porque quando eu jogava futebol, antes de ir para uma escolinha de futebol, como era futebol de rua, ou jogávamos nas praças, e eu só ia na baliza quando era minha vez, quando calhava, e acabava por me destacar. E quando ia jogar, pô, sinceramente, até meus 9 anos, nunca tinha jogado campo, assim, ou futebol de 11, porque era muito futebol de rua, futebol de ringue, que eu vivia próximo ao ringue, então era sempre coisas mais curtas. Então, quando abriu essa escolinha de futebol no bairro, que era uma escolinha do bairro, eu e os meus amigos fomos todos, e o treinador no primeiro dia perguntou qual eram as nossas posições. E eu nunca tinha jogado, não sabia, só que eu fiquei vendo, um falava que era central, o outro falava que era lateral, e só não tinha defesa esquerda. E eu falei, sou defesa esquerda. E fui lá, fiz aí 10, 15 minutos de defesa esquerda, claro que não fiz nada de jeito. E o meu amigo, chamado Wellington, foi próximo ao treinador e falou assim: Olha, mister, ele é muito bom na baliza. E aí ele me colocou na baliza e nunca mais saí. Assim, é uma coisa que me marcou porque no primeiro dia eu não falei que era na baliza, porque eu nunca tinha ido lá no futebol de 11 na baliza. E fui, depois me destacava aprendia fácil, o treinador passava os exercícios, coordenação, cair, levantar, coisas técnicas do guarda-redes e eu absorvia rápido e fui sempre muito precoce na baliza. Conseguia jogar sempre em escalões acima e é que tinha que ser mesmo. Do futebol brasileiro para o português, sente que há algumas diferenças a nível do futebol? Ah. Eu já notei isso há 13 anos quando cheguei aqui. Aqui é um futebol taticamente mais organizado. Acredito que hoje, com a ida dos treinadores portugueses para o Brasil, que eu acho que tem uma cultura tática muito boa, muito organizados, acredito que o Brasil já possa estar um pouco melhor nisso, não é? Mas acho que a organização tática dentro de campo obriga os jogadores taticamente ser bons. E no Brasil, agora acho que começa a mudar isso, mas o Brasil sempre foi muito do improviso, do individual, não é? E o mesmo jogo do guarda-redes lá era só defender a baliza, porque o resto a equipe acabava por resolver. E aqui não, aqui o guarda-redes cada vez mais faz parte da parte tática da equipe, não é? Acho que é um pouco essa diferença que acaba por ser muito para quem vem de lá para cá e acha que é tudo igual, não é? Já me revelou há pouco que teve várias propostas depois na vinda para Portugal. Eu pergunto-lhe porquê o Vitória e depois se tinha a noção do, da grandiosidade que é o clube e a história que o clube tem. É assim, eu quando surgiu a oportunidade de vir para o Vitória, é normal, né, que aquilo demorou alguns meses para fechar o negócio. Nós começamos a pesquisar, né? Isso, estou falando de 2010, já tinha internet, tudo, mas não era igual hoje, que hoje tem tudo na internet. A gente vai pesquisar, ir ao YouTube. Tinha aqui um guarda-redes que eu joguei com ele aqui ainda, o Nilson também, que é um guarda-redes que teve muitos anos aqui. E engraçado que a minha estreia no Sênior foi contra o Nilson no Brasil, né? Eu jogava no Botafogo e ele estava no Santa Cruz. Então eu fui vendo assim, também perguntando para alguns jogadores que eu já tinha jogado, que jogou em Portugal, explicava como era o clube, só que não tinha a real noção do que eu ia encontrar. Sabia que era um clube que tinha muitos adeptos, tudo, mas só depois de estar aqui, de viver, de começar a perceber o que era o clube, né? O que é a pressão de jogar aqui, de trabalhar aqui, de viver na cidade. Só foi isso, foi com o dia a dia. Perguntava-lhe
como é que foi para si a adaptação a Portugal? Se foi difícil adaptar-se à cultura, adaptar-se aos portugueses em si e também ao futebol português? Assim, por partes, né? Se a adaptação no país, na cidade, foi tudo normal, tudo no seu tempo, mas não tive dificuldade porque, primeiro, pelo menos eu só vivi aqui em Guimarães, nunca vivi em outra cidade em Portugal. É um povo acolhedor, um povo que gosta de tratar bem. E depois, quem vem jogar no Vitória, que consegue ter algum sucesso, tem uma facilidade que o povo ainda acolhe mais. E foi isso que aconteceu. Então, essa adaptação da cidade, comida, tudo isso foi super foi super bom. Foi um processo natural e que valeu a pena. A adaptação ao futebol também foi um pouco por aí, porque quando eu vim para cá eu tinha 27 anos. Não era um velho, mas também não era um miúdo, né? Já tinha ali alguma vivência e sabia para o que vinha, né? Eu vinha para cá, sabia que ia ter algumas dificuldades, mas não é aquele, a primeira dificuldade, vou embora. Não. Vim para cá porque queria triunfar aqui. E depois, quando cheguei aqui, tive uma pessoa, né, no futebol que me ajudou muito, que é o Neno, né? O falecido Neno, que toda a gente sabe quem é, que ele foi meu treinador de guarda-redes quando cheguei. E é uma pessoa, não tem palavra para descrever o que ele era, e ele me ajudou muito nesse período. Eu cheguei, tinha o Nilson ainda, que me ajudou também, era, era um ídolo do clube, e eu fui percebendo para onde eu vinha, que sabia que o dia que eu entrasse para jogar tinha ali um estatuto, mesmo na baliza pesado, que eu tinha que dar conta, né? Então foi esse um processo devagar, mas que eu acho que valeu a pena, que eu fui percebendo aos poucos o que tinha que ser feito. Falou, eh, acho que qualquer futebol português conhece bem, é um nome muito bem referenciado por todos. Gostaria de lhe perguntar se ficou com alguma recordação, que experiências guardou de poder ter trabalhado diretamente com o Neno. Ui, o Neno tem muitas recordação. Assim, tem uma que ele, enquanto ele era treinador de guarda-redes, era interessante quando terminava o aquecimento, que ele ia falar alguma coisa do jogo e ele falava assim, ele tratava eu por jogador, né? Falava, jogador, pensa primeiro em você, segundo em você e terceiro em você. Depois, a equipa. O que ele queria dizer com isso que era, se eu tivesse bem cumprindo o meu papel, eu estaria ajudando a equipe. Não podia pensar só na equipa e não pensar em mim que eu não ia conseguir ajudar. E era uma coisa que é verdade, né? Que se pensar bem é por aí. E é uma coisa que me marcou. Mas ele é uma pessoa muito pura, muito. Tudo que ele fazia acabava por marcar. Era uma pessoa do melhor, uma pessoa que eu nunca vi ele triste. Nós perdíamos o jogo, ele era a primeira pessoa que entrava no balneário para puxar nós para cima. É uma pessoa que faz muita falta ainda hoje no clube. Gostava de lhe perguntar, falou há pouco da pressão, se lidou muito mal ou se até foi tranquilo para si lidar com a pressão daquilo que são as exigências do Vitória e também tendo em conta que você chegou a ser capitão do clube e querendo ou não, a responsabilidade é sempre maior. Gostava então de saber a sua opinião em relação a isto. Não, a pressão, como é que eu vou te dizer um exemplo? Eu sempre lidei bem com a pressão, porque a pressão, ela só existe, aquela pressão má é quando as coisas não rendem, né? Quando, no caso, o guarda-redes vai mal, tem uma sequência de jogos má, e é claro que eu joguei quase 300 jogos com a camisola do Vitória, é normal que não foram todos esses jogos que eu tive a top, mas provavelmente foi a maioria, porque senão eu não tinha conseguido esses números, não é? Então eu sempre acreditei que eu fazer o meu melhor, dar tudo, amenizava essa pressão. Depois a pressão era normal, que são opiniões, né? Opiniões de pessoas, que se calhar às vezes não percebe tanto,
que fala, influencia outro, é um pouco por aí. Mas eu sempre consegui lidar bem com isso. Até porque, para mim, o melhor momento era quando estava dentro de campo, que ali podia estar a falar que eu absorvia tudo e era só focado no meu trabalho, não ligava muito ao barulho. Mas ninguém fica indiferente, às vezes, quando as coisas não correm bem e escuta alguma coisa menos boa. É claro que chateia, mas eu pensava sempre era no trabalho, no dar tudo, no treino, no jogo. Aproveitar mesmo essa profissão que é o melhor que tem, é ser jogador de futebol. Eu gostava de lhe perguntar se nestes longos anos que passou como jogador do Vitória, qual foi o treinador que o marcou mais? Aqui no clube, no Vitória, assim, o que marcou é hoje, né, já tenho já 41 anos e consigo já conseguia pegar um pouco de cada um, né? Acaba por aprender um pouco com cada um. Cada um tem uma coisa melhor, outras. Mas o que eu fiquei mais tempo foi o Rui Vitória, né? Nós ficamos, se eu não estiver enganado, quatro épocas junto. Então acaba por ser mais vivências junto. Conquistamos uma taça de Portugal juntos, né? Foi muitas coisas juntos. Então acabou por marcar mais por ter sido mais tempo junto, né? E mesmo o treinador de guarda-redes que trabalhava com ele, o Luiz Estevam, foi o que eu tive mais tempo junto. Mas de todos os treinadores que eu tive, com certeza eu aprendi um pouco e trago hoje, né, para o meu lado de treinador, detalhes que todos faziam, porque eu tive grandes treinadores, eu tive o Luiz Castro, não é? Tive o Sérgio Conceição também, trabalhei com ele aqui, o Pedro Martins, também a gente conseguiu ir à final da taça. Então, foram muitos treinadores que deu para aprender bastante. O Armando Evangelista, que hoje tá fazendo aí a caminhada dele. O Ivo Vieira, que foi o último que eu aprendi imenso com ele. Então, de todos, dá para tirar um pouco. Destes grandes treinadores, que há nomes muito conhecidos, digamos assim, daquilo que é dos treinadores portugueses, tem alguma história de algum, tanto sabe, fala-se muito da personalidade do Sérgio Conceição, uh, houve naquela altura em que o Rui Vitória depois sai para o Benfica aquela picardia que teve com o Jorge Jesus, se, se houve algum destes treinadores que o marcou pela personalidade e se tem alguma história com algum deles que seja assim engraçada e que possa partilhar. Oh, foram tantos momentos. Sabe que muitas vezes aquilo, algumas coisas que eles passam para fora, não é às vezes o que passa para dentro, né? Que isso também faz parte, às vezes, da forma de gerir as coisas, não é? Mas, assim, engraçada. O Mister Rui Vitória tinha uma coisa que era a superstição, né? Vamos dizer assim. E ele normalmente gostava de fazer as bolas paradas sempre na mesma baliza que ganhou o jogo anterior, não é? E lembro de uma que a baliza que ele queria fazer a bola parada era no inverno e tava ali com muito barro, não é? E eu falei, ô, mister, olha que no outro jogo eu acho que foi a outra baliza. E ele, não, não, então vamos para outra. Porque nós tínhamos ganhado o jogo, né? Eu só queria era sair do barro, né? Mas ele tinha essa cena um pouco da superstição, né? Nos penaltis ele não olhava os penaltis, eu achava engraçado. E eu até brincava, mister, olha que eu defendo alguns, pode olhar, né? Mas são essas coisas. Mas acaba por sempre ter, só que como é muita coisa, não é? Acaba por, às vezes, no momento, acaba esquecendo. Encontrou muitos jogadores de qualidade que jogou consigo. Eu gostava de perguntar se houve assim algum que o impressionou mais, que tenha passado pelo seu balneário Ah, e que quando eu via nos treinos, nos jogos, possa dizer que, uau, que jogador. foram assim, durante 10 épocas, eu joguei com muitos, né? Teve alguns que marcou, por exemplo,
Eu joguei com o Nuno Assis, né? Já no final de carreira dele, mas notava-se quando ele tinha a bola, era uma coisa. Era bonito de ver ele jogar, não é? Eu gostava de ver ele jogar. Depois era o oposto, que foi o Ricardo Pereira, que nessa altura ainda era júnior, mas treinava com a equipa A e notava ali que ia ser jogador e acabou por ser e tá fazer a carreira que tá a fazer. Teve o Tapsoba, que joga agora no Bayern. Não é Marcusa. Também era um miúdo que, quando começou a jogar, parecia que já tinha muitos anos de futebol. Depois teve o Tiquinho Soares, que foi um avançado que adorei jogar com ele. Até- Posso até esquecer alguém aqui, que foram muitos, mas esses Eu tinha assim. aqui uns quantos, eu cheguei a ter aqui uns quantos apontados. O Rafinha, Ah, que agora por está no exemplo. Barcelona. O O Marcos Edwards, O Rafinha, também penso. sim, também é. Era jogadores que notavam que precisava só de uma oportunidade para poder dar o salto, e são jogadores que foi bom de jogar. Depois tem aqueles, às vezes, que não conseguem fazer uma carreira assim de sucesso, mas que foi muito bom de jogar. Eu adorava jogar com o Pedro Henrique, que foi um central que fez muitos jogos por aqui. Adorava jogar com ele. Tive bons companheiros aqui. Eu gostaria de perguntar se, juntando todos estes jogadores que jogaram consigo, se consegue fazer um jogador perfeito. Ui, Digamos, pé esquerdo, pé direito, técnica e inteligência. Velocidade também. Estes 5 tópicos. pé esquerdo. Ai, peraí. Bom, foi inteligência dos que eu joguei. Inteligência. Foram tantos, Jesus. O Rafael Crivellaro, acho que ele merece essa inteligência, que foi ele que deu o passe para o gol da taça, né, que a gente ganhou. Ele tinha uma visão de jogo interessante, o Rafael Crivellaro, e ele era uma pessoa inteligente. Também tinha um pé esquerdo bom, mas acho que era injusto. Colocava o Rafinha, o pé esquerdo do Rafinha. Colocava o pé esquerdo do Rafinha. Ah, pé direito. Ui, Jesus, são tantos. Pé direito. Olha, eu colocava o Nuno Assis, ó, eu falei do Nuno Assis. Colocava o Nuno Assis. Velocidade. Velocidade. Ó, acho que o Marco, não, o Ederton era veloz com bola. O Rafinha também era rápido. Coloca o Hernani. Mano, O Hernani. E assim, bola finalizar de cabeça, colocava o Tiquinho Soares. Acho que, tinha um ponta muito é, forte e King Soares. acho que ficava aí um jogador engraçado. Eh, eu, do trabalho de casa que fiz, e também o Douglas já abordou muitas vezes esta final da taça, que confesso me deixou um saborzinho amargo na altura, Acredito. mas, mas confesso que foi um grande jogo, tanto da parte do Vitória como da parte do Benfica, e foi uma final incrível. Tive o prazer de defrontar grandes jogadores. Na Sim, altura, o Douglas, tanto aqui em Portugal, defrontou avançados como o Cardoso, como o Jonas. sim. No Porto teve o Hulk, Exato. Rames Rodrigues. Eu gostaria de lhe perguntar qual foi o jogador que defrontou, para si tenha sido o melhor jogador que jogou contra. Sim, eu com o Hulk era muito forte, né? Só que o Hulk eu defrontei poucas vezes, porque logo quando eu comecei a jogar ele foi para o Zenit, mas era um jogador muito, muito difícil. Ainda defrontei o Quaresma algumas vezes no Porto, também, né, dispensa comentário.
mas o que deu mais trabalho, assim, porque foi mais vezes defrontando ele, foi o Jonas. É, Jonas, é. Jonas, para mim, em termos de futebol, foi o meu ídolo aqui no Benfica e concordas que é. Não sei se o Douglas, se foi, já não me recordo muito bem se foi o Douglas que esteve no jogo do Tetracampeonato na Luz, Foi. fez um jogaço incrível. Acho que, se não me engano, acho que é nesse jogo que o Jonas faz um chapéu fora da área. É. Um jogo E muito. no seguimento deste gol, eu perguntava-lhe também qual foi, e é uma pergunta um bocado ingrata para si, mas qual foi o Não, gol mais bonito que sofreu? olha, foi assim, eu acho que pela dificuldade do gol, eu acho que foi um gol na luz do Markovic, acho que é isso, Markovic. Nós Sérgio, perdemos um Sérgio. zero e ele conseguiu me dar um chapéu e fazer o gol. E ficou um jogo marcado por isso, mas também porque o Benfica tinha uma equipe muito forte. Nós perdemos por 1-0 e naquela altura quem conseguisse sair dali com algum ponto já não era mal, não é? Que era outros tempos. E eu acho que esse gol pela dificuldade foi o mais assim que eu me lembro, mais bonito assim que alguém fez. Porque eu acho que foi a dificuldade de conseguir ele ter a frieza de fazer o movimento. É curioso, e o Markovic também foi um dos grandes jogadores que passou, É, que passou pelo Benfica e que tive o prazer de ver na minha infância. Falando do jogo da Taça de Portugal, penso que aqui em Portugal foi o troféu que chegou a conquistar pelo Vitória. Uh, Gostava de saber se tem alguma história de balneário engraçada, que recordações guarda desse jogo. Uh, do jogo da final, sim, sim, sim. olha, da final, assim, aquele foi um ano onde o Benfica conseguiu chegar em todas as frentes, né? E não conseguiu ganhar nenhuma competição. Mas a equipe que eles tinham era fora de série. Tirava um, colocava outro, às vezes até ficava mais forte, né? E o que eu me lembro, assim, eu acho que depois passa os anos, tudo, que eu acho que era um ano que foi feito, era para sermos nós os campeões por tudo o que aconteceu, por tudo que envolvia. Aí a única coisa que eu me lembro era, eu pensava, nós vamos ganhar, era só isso. E depois era de ver o Jamor daquela forma, não é? Eu não, nem consigo, assim, ter muita recordação do pré-jogo, porque eu já tinha ido lá 2 anos antes com o Vitória, que foi a final com o Porto. Não joguei, fiquei no banco. E sabia o que era estar ali. Eu só queria era que começasse o aquecimento logo, que era para colocar para fora e ir para o jogo logo. Assim, é a recordação que eu tenho daquela final é isso. Todo mundo estava ali no balneário e eu só queria era ir para o aquecimento logo. Era assim o que me vinha na cabeça. Recorda-se de alguma das palavras do Vicente? Ele preparou muito bem. Ele no intervalo falou assim, olha, sem desespero, se nós marcarmos um gol, nós vamos virar o jogo. Por isso, só peço que marca um gol. E foi o que aconteceu. Nós conseguimos marcar um gol, porque o gol que o Benfica marca acabou por ser um bocado de sorte, que foi no ressalto, o Canu tira a bola, eu acho que a bola bate no Enzo, ou no... Não O sei se gol, o gol do Benfica é do Gaetan. Gaetano, é pronto. E foi isso. Então, eu lembro dele falar isso: marcamos um gol e conseguimos marcar o segundo. Porque a história dos jogos anteriores do Benfica estava sendo um pouco isso, né? Que foi aquela no Dragão com o Kelvin faz o gol no final, depois na final da Liga Europa com o Chelsea também foi um pouco isso, né? E estava ali enraizado. São coisas que no futebol às vezes acontecem com as equipes, acaba por ter esses momentos. E quando a gente vai defrontar equipas fortes assim, nós também temos que nos agarrar a alguma coisa, não é?
Senão você começa a olhar ali para os nomes, você acaba por quase nem entrar em Correto. campo, não é? E tínhamos que nos agarrar a coisa para nos motivar e foi isso que ele nos passou ao intervalo. E a verdade é que o Vitória, se não me engano, faz um golo aos 70, 80 e Ah, passado logo 2 minutos vira exatamente. logo o jogo e, É, e faz então a reviravolta. é. É muito engraçado saber destes pequenos detalhes, porque vendo a diferença das equipas, o Benfica tinha nomes muito fortes daquele Tinha, lado, ainda se não me engano, tinha o ainda na Aimar altura. ainda, na segunda parte. Eu lembro quando ele. Eu não lembro no lugar de quem que ele entrou. E lembro que ia sair alguém, eu pensei, vai sair. Sinceramente eu não lembro, mas eu falei, vai sair um e vai entrar o Aimar, um exemplo. Nós não temos descanso, tem que estar aqui mesmo focado. Vai acabar o jogo e nós estamos aqui focados ainda. Mas é engraçado saber que destes pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença de terem estudado as antigas finais do Benfica Ah, e agarrarem-se a qualquer detalhezinho para se motivar é muito engraçado e correu bem para vocês é, e parabenizo por isso. foi bom. Gostava, gostava de lhe perguntar, e esta pergunta foi enviada pelo nosso Câmara, ele é guarda-redes e está a tentar agora ingressar numa equipa sénior. Ele pergunta-me como é que o Douglas preparava os jogos e como é que era o seu dia a dia antes do jogo. É. Assim, eu sempre acreditei muito no treino, né? No trabalho, no dia a dia. E sempre me aplicava ao máximo naqueles dias. Mas o jogo é domingo, se iniciou a semana na segunda. Era cada treino, dá tudo no treino. Que eu acredito que quanto melhor treinar, mais preparado para fazer bons jogos vai estar. E eu sempre olhava muito por aí. E nunca olhava o adversário, no caso, foi o que eu falei, ia defrontar grandes equipas. Se eu ficasse a olhar para eles, ia. Eu pensava assim, depois do jogo, que era um duelo. Quem tiver melhor no momento, ganha o duelo. Se ele fizer o gol, é mérito dele, se ele não fizer, é mérito meu. E era muito assim, e acreditava muito nisso. Depois tinha algumas coisas, que era a parte do descanso, dois dias antes eu já não saía muito de casa, ficava muito dentro de casa, assim, pensava no jogo. Gostava de ver vídeos do adversário, mas não muito. Via a jogos que eu gostava de ver as bolas paradas, porque eles eram fortes naquilo. Não gostava de ficar vendo muita coisa, assim, tipo, muita informação. Via o básico, depois absorvia, e a partir dali é o que eu te falei, o jogo era um duelo, era concentração e, e quem naquele momento conseguia fazer melhor ia se dar bem. Porque depois o meu jogo dependia muito de mim, mas também depois dependia muito como que a equipa ia estar, não é? E tentava também transferir isso para a equipa, que era na comunicação, no tá vivo ali, esse tipo de coisa. Era um bocado assim.